Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser mais falado, né? Na verdade vai ser uma conversa. Tem que mudar a câmera de posição pra ficar com a luz melhor. O vídeo de hoje é pra falar um pouco pra vocês sobre lei da atração. Acho que a maioria das pessoas, ou não, né? Eu tô com essa blusa aqui, ignorem ela amassada. Acho que a maioria das pessoas ou não conhece a lei da atração, né? E sabe que hoje muitas pessoas aqui no YouTube e em várias outras plataformas estão falando muito sobre isso. Estão falando muito sobre isso, muito sobre esse assunto. Esse assunto tá bombando aí, né? E eu vou trazer um relato hoje como a lei da atração funcionou comigo. E funcionou muito, gente. Foi assim... Eu, na verdade, na época, eu já sabia mais ou menos o que era a lei da atração, mas não praticava. E acredito que eu nem sabia desse método também quando eu fiz. E eu tenho alguns relatos de lei da atração. Hoje eu vou trazer um aqui pra vocês. Se vocês quiserem que eu traga mais, vocês comentam aqui sobre isso que eu trago, tá? Mas basicamente minha história com a lei da atração começou, acho que lá em 2019, acho que foi em 2015, 2016, minha mãe me apresentou, na época, o livro O Segredo. E na época eu não lembro como eu consegui baixar esse livro na internet. Eu baixei esse livro pelo meu computador na época, muito no computador na época. E eu lembro que eu consegui, por algum site, baixar esse livro. E eu baixei o livro. E assim que eu baixei o livro, eu comecei a ler. Só que assim, eu li e não entendi muita coisa. Não entendi muita coisa do que se falava, do que se passava. Tipo, eu não conseguia assimilar o que tava ali. Não sei, gente, eu não conseguia. Aí passou um tempo, acho que uns 2 anos, 1 ano por aí. Eu assisti um vídeo, né, do Segredo no YouTube, aqui no YouTube. E após eu ter assistido esse vídeo do Segredo, eu comecei a entender como funcionava a lei da atração. Mas mesmo assim, nunca apliquei nenhuma técnica, nunca apliquei nada, nunca fiz nada, tipo, parecido com o que tava ali naquele vídeo nem no livro. Aí, gente, passou os anos, eu me formei na faculdade em Gestão de Recursos Humanos, eu sou formada em RH. E eu formei em 2019.1. E na época, gente, tava muito difícil de achar emprego. Aqui onde eu moro, em Salvador, a área de RH tava muito escassa para estágio, para tudo, gente. Eu não conseguia absolutamente nada. Eu não conseguia emprego em lugar nenhum. Tanto que eu já tava cogitando ir embora para São Paulo, né? Que eu nasci em São Paulo, então eu tava cogitando ir embora para lá. Eu tenho muitos parentes, tenho muitos tios lá. Então eu tava cogitando ir embora. Pra mim não tinha possibilidade nenhuma de ficar em Salvador, porque não tinha expectativa de ficar, porque não tinha emprego. E aí, gente, eu tava na época muito chateada com tudo, tinha acabado de terminar a faculdade, uma porta se abria pra mim, eu fiquei muito frustrada. Aí eu lembro que eu tinha um diário, eu tenho ele até hoje. Eu tinha um diário e eu lembro que eu escrevi nesse diário uma carta pra Deus, pro universo, não lembro, só sei que eu escrevi uma carta. E nessa carta, gente, tinha os meus desejos, né? Eu lembro que eu escrevi que eu pedindo a Deus um emprego, falando tudo que eu queria no emprego. Eu botei na carta, falei, Deus, eu não, tipo, reclamei na carta da situação que eu tava vivendo. Eu só coloquei, gente, eu nunca tinha visto esse método em lugar nenhum. Isso surgiu na minha cabeça, porque eu sempre gostei muito de escrever. Até hoje eu escrevo tudo, meu sonho é ser uma escritora, quero escrever livros, mas na época eu amava escrever, então tipo, eu tava ali num momento que não tava tão bem e eu comecei a escrever. E nisso que eu comecei a escrever, gente, eu coloquei no diário que eu falava, Deus, eu quero um trabalho que... uma música aqui. Eu quero um trabalho que seja próximo de casa. Eu coloquei detalhes, gente. Que seja de segunda a sexta, que seja no horário administrativo, que eu trabalhe próximo de casa, que eu tenha uma chefe assim. Enfim, gente, eu escrevi tudo do trabalho, tudo sobre aquele trabalho e agradeci a Deus pela oportunidade de estar me dando aquele trabalho. Eu coloquei como se aquele trabalho já estivesse na minha vida. E aí passou, acho que foi alguns meses, né? E essa vaga, ela simplesmente surgiu. Eu não fui atrás dessa vaga.
Na época eu tava colocando muito currículo, mas essa vaga surgiu de uma parente minha que falou que o lugar tava precisando. Gente, quando eu fui ver, o trabalho era do lado da minha casa, era um hospital, dava pra ir andando. Dava pra ir andando, gente. E era de segunda a sexta-feira. Na minha área de RH eu não tinha experiência nenhuma, gente. Nenhuma em recursos humanos. Nunca tive. Foi minha primeira experiência em recursos humanos. Então, foi minha primeira experiência na área de RH. O trabalho era perto de casa, de segunda a sexta. E a minha chefe era exatamente o que eu tinha escrevido. Eu falei que eu queria uma pessoa dedicada, que estivesse disposta a me ensinar, porque eu não sabia de nada da área, apesar de ter só estudado. Mas na prática era tudo diferente, né? Então, teria que ser realmente o meu primeiro emprego na área. E foi, gente. O trabalho era do lado da minha casa. Quando eu soube da vaga, né? Que uma parente minha, ela falou, olha, a gente tá pegando, o hospital tal tá pegando pra RH. Eu falei, meu Deus, será que vai? E, gente, e meio que eu não acreditei que ia acontecer, né? Porque, tipo, do lado da minha casa, eles vão me chamar, como assim? E chamou, gente, era do lado da minha casa. Eu passei 3 anos lá, uma experiência incrível para a área de RH, era a área hospitalar. Eu aprendi muito, então assim, gente, essa foi uma das minhas experiências com a lei da atração. Teve várias outras. Teve em relação a dinheiro, já recebi dinheiro inesperado com a lei da atração, inclusive faz pouco tempo isso. Em relação a outros trabalhos também na minha área profissional, dicas assim, de passagem, eu uso muito a lei da atração e sempre dá certo, né? Eu mentalizo como se... Eu uso muito hoje o poder da visualização, né? Eu visualizo e eu tento vibrar na mesma frequência, né, dali do meu pensamento, como se eu já tivesse recebido aquilo. Que lei da atração é isso, né, gente? Então, na época que eu fiz essa carta, passou anos, aí eu lembro que eu tava relendo o meu diário e eu vi o pedido que eu tinha feito. Aí eu associei e falei, gente, isso aqui é lei da atração, eu fiz a carta mágica. Acho que foi a manifestação, né, a técnica da carta mágica que eu fiz. No caso dessa técnica, na época eu não sabia se existia essa técnica, como existia, se existia, eu não sabia de nada. Apesar de ter o conhecimento da lei da atração, eu nunca imaginava que aquilo fazia parte da lei da atração. Então, depois, anos que eu descobri que aquilo realmente era uma técnica que eu tava fazendo. Eu lembro que no final da carta eu já era muito grata por ter aquele emprego. Eu lembro que eu acho que eu até chorei da sensação de sentir que aquele emprego já era meu. E ele veio, acho que foi dias depois. Uma coisa também, gente, da atração, não fiquem ansiosos. Eu já fiquei ansiosa por algumas coisas e elas não aconteceram. Demorou muito, algumas demorou, aconteceu, mas demorou. Mas outras nem aconteceram, gente. A ansiedade atrapalha muito, gente. A ansiedade atrapalha muito. Trava tudo, atrapalha tudo. Então, é uma das... Gente, que mosca chata. Conselhos que eu dou, né, gente? Não fiquem ansiosos. Confiem no processo. Muitas das vezes pra gente tá demorando, mas vem na hora certa. Eu tenho muito sonho de crescer aqui no meu canal no YouTube, sabe? De alcançar mais pessoas com a minha história, de inspirar pessoas, de levar o meu relato de tudo que eu vivi, né? De algumas experiências de vida para pessoas, de ajudar. Então, assim, eu sempre quis ser youtuber, eu sempre admirei Nina Secrets, Tassi, algumas blogueiras, acho que é Bruna Vieira, que é depois dos 15, se não for, me corrijam. Então, eu sempre admirei todas elas. Então, eu tiro elas como inspiração pra mim hoje em dia, pra estar crescendo aqui nessa plataforma. E eu sei que eu vou crescer, gente. E eu tenho essa certeza, sabe? Muitas das vezes eu sumo porque às vezes se desmotiva, né? Mas eu não vou mais parar. Eu vou estar gravando sempre agora pra vocês, trazendo vários conteúdos. E é isso, gente. Esse é um dos meus relatos. Eu tenho mais alguns. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu gravo mais relatos pra vocês, tá? Até porque também pro vídeo não ficar longo. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo.